Bem-vindo, viajante. Aqui é a Moira. Hoje eu te trago o relato perturbador de Natan, que topou dormir no internato abandonado e descobriu quem ainda se mexe debaixo das camas. Tem lembrança que não amarela. Você cresce, troca de bairro, aprende outro caminho para casa, mas basta fechar os olhos que o cheiro volta inteiro. Eu me chamo Natan. Na minha família existia um lugar que ninguém gostava de mencionar. Era um antigo internato no alto de um morro, um prédio comprido, com janelas altas e uma torre com o sino parado. A gente chamava de Colégio das Promessas, não porque ali se estudava muito, mas porque, segundo a história da família, cada mulher que desistia de amar jurava entregar os dias dentro daquele prédio e nunca mais olhar para trás. O internato era da família, por um emaranhado de heranças e escrituras antigas. Às vezes, alguém dormia lá por emergência. Ônibus perdido, parente de passagem, enchente, mas só por uma noite e sempre antes de escurecer. Quem ousou passar a madrugada inteira foi meu tio Raul, ex-bombeiro, aquele tipo de homem que coloca o ombro onde o mundo desaba. Ele tem o olhar de quem já viu as piores sirenes. Mesmo assim, se alguém falava Colégio das Promessas, o que morava por trás dos olhos dele se encolhia. "Não durmo lá de novo", dizia ele, e virava o rosto. Eu nunca fui do tipo que acredita em além. Sempre achei que certas casas guardam tristezas, só isso. E o colégio tinha tristeza de sobra. Antigamente, Dona Leocádia, uma matriarca que herdou a propriedade e o dinheiro do marido, abriu os portões para parentes e conhecidas que chegaram quebradas de promessas. Noivas largadas no altar, viúvas novas, mães sem rumo. Não era convento, mas parecia. Regras havia, silêncio havia. E as histórias nasceram ali, no atrito da fé com o cotidiano. O prédio ficava a menos de 1 quilômetro do meu colégio. Eu, a Isa, minha prima, e o Breno, meu primo, usávamos o salão térreo para fazer tarefa e matar aula escondidos. Foi lá que eu provei minha primeira cerveja quente e escrevi uma redação inteira sentado no chão, encostado numa pilha de bancos. Sempre de tarde, sempre indo embora antes do sino que nunca tocava. Até que numa dessas tardes a conversa passou do horânio e a noite caiu. A luz do bairro lá embaixo fez um colar de pontos. Ficamos nós 3 sentados no piso frio, olhando a escada larga que subia para os dormitórios. Foi a primeira vez que falamos do medo da família sem rodeio. "Dizem que elas não foram embora", sussurrou Isa. "Que promessa feita ali segura mais que parede." Eu ri, por esporte. É uma espécie de defesa, eu sei. Breno também minimizou. "Se fosse assim, a gente já teria visto alguma coisa. A gente vive aqui de tarde. Se quiser encontrar teu namorado em paz, é só avisar o horário." Isa revirou os olhos, sem rir. "Ótimo, se vocês são tão céticos, vamos dormir aqui hoje. Amanhã não tem aula? A gente prova que é só história de gente impressionável." O não veio até a boca, mas a aposta mexeu num pedaço teimoso de mim. Topamos. Ligamos para os nossos pais, não contamos onde seria. Dissemos apenas que estávamos juntos. E isso era verdade. Fomos no armazém da esquina, compramos salgadinhos, refrigerante. Eu meti 2 latinhas de cerveja na mochila como quem leva coragem no bolso. Antes de escurecer por completo, demos uma volta pelo térreo como se o reconhecimento de território fosse resolver. A diretoria tinha uma mesa coberta com lona. A biblioteca cheirava a poeira doce, com livros empenados e etiquetas comidas pelo tempo.
No fundo, havia uma cozinha de azulejo antigo e um refeitório com bancos compridos, todos virados sobre as mesas, como se alguém tivesse limpado o chão e prometido voltar. Na parede, um quadro negro ainda trazia uma frase de caligrafia bonita: "Que o silêncio sirva". A frase ficou fisgada na minha cabeça como farpa. O portão do colégio era um par de folhas de ferro que rangiam de frente a trás. Quando fechamos, a rua ficou do lado de fora de um jeito absoluto. Ali dentro, nada do bairro entrava, nem buzina, nem cachorro, nem conversa. E o que saísse de dentro, ninguém ouviria. "Tô achando essa ideia péssima", Breno avisou. "De noite esse lugar parece outro." Isa deu de ombros e riu alto, talvez para espantar o frio. "Quem quiser ir embora, vá. Eu e o Natan ficamos." Foi minha vez de bancar o corajoso na medida errada. Falei que ficaríamos sim, e ficamos. Nos acomodamos no salão do primeiro andar, de frente para a escada. Quadrado alto, janelas que não abriam, cheiro de cera velha e pano úmido. Isa perguntou quase alegre: "Quem sabe alguma história daqui?" Eu sabia uma, porque minha avó contava fazendo careta, de quem não queria acreditar, mas no fim acreditava. Contei. Helena chegou ao colégio jovem, parente distante de Dona Leocádia. Bonita do jeito simples, riso fácil, muito cabelo preso com fita. Se apaixonou por Vicente, um rapaz falante, conhecido na cidade por saber das coisas. Carpinteiro, músico de festa, às vezes guia de tropeiros. Passavam tardes no coreto, o mundo com cheiro de laranja. Até que um dia, Vicente apareceu de mãos dadas com outra moça, dessas com vestido bem feito e furo de brinco igual o da propaganda, o tipo que a cidade toda repara. Helena procurou uma mulher na estrada, dessas que qualquer cidade tem e pouca gente admite conhecer. A mulher pedia pouco, dizia mexer com simpatias. Entregou a Helena um saquinho de pano, umas ervas secas e uma instrução simples: faça chá. Ele tem que beber de boa vontade. Se existe amor, a força segura. Se não existe, só faz mal. Helena fez o que não se deve. Preparou o chá no fogão da casa de Vicente, ajudada pela mãe dele que gostava dela. Disse que o rapaz chegaria cansado e que ela, Helena, precisava voltar cedo. Deixou tudo pronto. No dia seguinte, Vicente bateu na porta dela, dizendo que tinha sido cego até então, que amava e que queria casar. Casaram rápido. O que deveria ser alegria virou coisa torta. Aos poucos, Vicente começou a esquecer palavras simples. Tropeçava no pensamento. O olhar escorregou da conversa. De uma semana para outra, ele já não conseguia afinar violão. Depois, não lembrava o caminho de casa. Em pouco tempo, as mãos desaprenderam o básico. Virou um homem jovem com o corpo presente e cabeça ausente. Helena levou o marido de volta para a mãe dele. As duas se revezavam no cuidado: banho, sopa, cama. Numa noite sem vento, a mãe entendeu um pedido que não veio em frase. "Acaba, mãe", diziam os olhos dele, não a boca. Ela chorou sem som e fez o que achou misericórdia. Segurou um travesseiro nas mãos e não soltou enquanto ele se mexesse. Helena chegou do trabalho e encontrou a rua cheia, vizinho segurando vizinho, um pranto que parecia a mistura de culpa com alívio. No outro dia, Dona Leocádia a convidou a morar no colégio. "Aqui você se salva do mundo", disse. Era mais um aviso do que uma promessa. Terminei a história e demorou para alguém falar. A Isa mordeu o lábio. "Sempre tem uma Helena, né?" Breno fingiu que não ligou, mas eu notei o olhar dele correr para as escadas. O frio. Na sala,
Dava aquela sensação de igreja velha. O teto respirava diferente. O quadro negro do corredor pareceu mais escuro do que antes, como se a frase tivesse sido escrita por alguém que ainda rondasse. Comemos qualquer coisa. Conversamos de assunto bobo até as frases ficarem curtas. Lá fora, o vento mudou. Lá dentro, o ar mudou primeiro. Eu não soube dizer porquê, mas todos nós, ao mesmo tempo, olhamos para a escada. Eu, por provocar riso, falei: se a dona Leocádia aparecer, a gente pede a bênção. Ninguém riu. Um pouco depois, ouvimos passos. Podiam ser passos no piso de madeira do andar de cima, podiam ser passos de gente passando na calçada, mas a rua não entrava ali. O som existiu perto demais para ser de fora. Junto com os passos, um ruído que eu não sabia nomear, um arranhar insistente, baixo, repetido. Eu pensei que tivesse inventado o som de nervoso. Isa me sapateou a perna, sem olhar para mim, como quem diz: você ouviu também? Eu assenti sem entender por quê. E a Helena? Breno perguntou, meio para afastar a atenção do barulho. Ela ficou em paz aqui? Dizem que não, Isa respondeu. Dizem que o pior inferno é o que você mesma alimenta. Que culpa come vivo. Breno começou a contar outra versão. Numa delas, Helena arrancava o próprio cabelo, se escondia debaixo da cama quando alguém entrava no quarto, arranhava tábuas, arranhava braço, arranhava a parede. Saía de madrugada, coberta da cabeça aos pés, para ir ao banheiro quando todas dormiam. A única que havia era a dona Leocádia, que levava prato e copo para debaixo da porta e pegava de volta sem olhar a pessoa, só a bandeja. O frio ficou mais frio. O salão, que de tarde era só poeira, virou casca de gelo. Ninguém queria mais permanecer no térreo. A decisão veio sem reunião: subir. Quem conhece filme de terror diria que foi burrice. No momento, pareceu sensato. No dormitório, pelo menos, havia camas. Subimos. O corredor do primeiro dormitório tinha portas seriadas, madeira pintada de branco descascado. Entramos no quinto quarto à esquerda, sem combinar. Não sei porquê. Era como se sempre tivéssemos ido ali. As portas estavam destrancadas. Dentro, 2 estruturas de cama encostadas e uma cama maior, antiga, sozinha no centro. Os colchões estavam embrulhados em plástico de obra. Isa se largou na cama do meio, cansada. Eu e Breno nos ajeitamos numa das armações, abrimos um colchão, fomos dividindo o espaço com jeito de acampamento. O teto tinha manchas de umidade como mapas. A janela dava para o pátio interno e para a torre do sino, e o badalo, enferrujado, parecia uma língua morta. Antes de deitar, fizemos mais um reconhecimento, agora no andar de cima. O corredor seguia para uma sala de costura, com mesas baixas, linhas estouradas e manequins sem cabeça, virados para a parede. O cheiro ali era diferente, uma mistura de pano guardado e talco velho. Havia um quadro com nomes escritos a giz: ofício, bainha, barra, remendo. Ao lado, um balcão com gavetas. A Isa puxou uma delas. Dentro, agulhas tortas em um alfineteiro em formato de coração. Não tocamos mais nada. Voltamos ao quarto. O sono veio pela metade. Desses que desligam o braço, mas deixam a cabeça em vigília. Eu dormi em pedaços e acordei com um som por debaixo da cama de Isa. Não era cano, não era madeira, era aquilo.
arranharam. O plástico do colchão chiou quando virei o rosto, mas eu mantive os olhos quase fechados, fingindo dormir. Quase ao mesmo tempo, o silêncio do prédio pareceu ficar pesado, como se o colégio prendesse a respiração para ouvir junto. Natan, veio o sussurro de Isa, tão fino que era como se ela economizasse o próprio calor. Tem alguém debaixo da minha cama. Ela não perguntou, ela constatou. E eu virei gelo por dentro. O som continuou ritmado, quase paciente. Toquei o ombro de Breno com um nó na garganta. Tu tá ouvindo? Ele resmungou dormindo, piscou confuso, apoiou os cotovelos, procurou o abajur de mesa que nem luz tinha. Não havia tomada, mas ele levou a mão pro lado por costume e a mão bateu num fio. A lâmpada acendeu. Na mesma hora, a Isa gritou de um jeito que eu não sabia que pessoa viva conseguia gritar. Um rasgo de vidro no ar. O Breno pulou. O abajur caiu. A luz apagou e eu só vi o desenho do corpo dele correndo sem direção. Eu bati joelho, bati ombro, bati testa em madeira, pisando em colchão, armário ou o que fosse. Saímos os três cambaleando até o corredor, derrubando qualquer coisa que tivesse peso de passado. Descemos a escada sem contá-la. Abrimos o portão de ferro no braço e corremos pela rua até a praça. Sentamos num banco, abraçados em nós mesmos, com o coração pela boca, e esperamos amanhecer. Só voltamos quando o sol não deixava a sombra comprida. Eu queria apagar aquilo dentro da cabeça, mas a cabeça é boa de gravar o que não presta. No caminho de volta, ninguém falou. No colégio, recolhemos mochila no corredor. O lugar parecia normal demais, e isso dá mais medo do que se tudo estivesse quebrado. Mesmo assim, deu tempo de notar detalhes que de noite não conseguimos. Marcas compridas no assoalho sob a cama do meio, como se alguém tivesse raspado de dentro para fora, sempre no mesmo sentido. Um pedaço do plástico do colchão rasgado, não no canto, mas no centro. Uma pequena cruz de palha deixada dentro da gaveta do criado mudo, junto com um rolo de linha preta. No corredor, a frase do quadro negro, que o silêncio sirva, estava mais clara. Juro que parecia recém-escrita. Na calçada, Isa respirou fundo e contou. Ela acordou com um som. Achou que fosse rato, achou que fosse cano, achou que fosse a gente brincando. Depois soube que não era, porque o arranhar vinha de onde o peito fica quando se encosta no chão. Era grande demais para bicho e arranhava como quem sabe o que faz. Breno ficou mudo. Foram dias até falar. Quando falou, disse baixo, com a cara virada para a calçada. Eu vi. Viu o quê? Tinha uma mulher, sem cabelo, sem sobrancelha, sem a parte do nariz que desenha a cara. Mãos compridas e magras, dedos finos, como os de quem costura, só que compridos demais. Ela tinha um sorriso sem dente, Natan, e arranhava a parte de baixo da cama de Isa com a palma e as unhas, como quem tenta abrir o chão. Eu quis dizer para ele que aquilo era pesadelo compartilhado, que as histórias da avó tinham saltado da fala para a noite. Não disse. Às vezes, o silêncio é o jeito mais inteiro de acreditar. Nos dias seguintes, a família ficou sabendo que tínhamos passado a noite lá. Não por nós, por causa de Dona Undina, vizinha do morro, que gostava de varrer a calçada de manhã cedo. Ela viu a gente voltar com cara de osso e contou à minha mãe
que tem hora e tem casa para cada coisa. Fui tirar satisfação, com delicadeza nenhuma. Dona Undina não brigou, só falou que trabalhou como cozinheira no colégio quando era moça e que, de madrugada, às vezes, a torre mexia sem vento. O sino não tocava, mas o cordão balançava sozinho, ela disse. Promença não gosta de ser esquecida. Voltei ao colégio de tarde com meu tio Raul. Ele foi por mim, não pelo prédio. Levamos uma lanterna forte, embora o sol estivesse alto. Entramos em silêncio. No dormitório, meu tio agachou e passou a mão sobre a cama do meio. Tirou de lá um punhado de poeira, misturada com pedaços do próprio estrado, lascas miúdas e um fio de cabelo preso num nó. O fio era curto e quebradiço, escuro e sem brilho, do tipo que não cai inteiro. Ele se desfaz. Isso é bicho? Eu perguntei, torcendo para ser. Bicho não arruma marca paralela, ele respondeu, apontando o padrão certinho dos riscos no assoalho, como escrita de quem tem método. E bicho não escolhe cama do meio. Na sala de costura, abrimos mais algumas gavetas. Numa delas, um caderninho. As primeiras páginas tinham listas de mantimentos, dias de feira, nomes das moradoras. Depois, frases soltas. Caligrafia piorando. Letras mais fortes no início e sumindo no fim. Não se pode remendar o que escolheu rasgar. Em outra página, fiz o chá errado. E por fim, quase apagado. De madrugada é melhor ninguém ver. Fechamos o caderno sem comentar. O tio Raul passou a mão no corrimão da escada. Examinou a torre por baixo. O cordão do sino estava parado, duro de poeira. Mesmo assim, um círculo mais claro no chão denunciava que ele tinha sido puxado muitas vezes. Nunca puxa corda de sino parado, ele disse como se existisse regra para tudo. Sino é chamado. A vida seguiu, como essas coisas fazem questão de seguir. A família continuou usando o colégio por emergência, mas sempre de dia. O tio Raul, quando eu contei metade, olhou para mim com aquela cara de quem deseja que o mundo seja mais simples. Tem casa que aprende o nome da gente, ele falou. E tem quarto que gosta de quem finge que não ouviu. De noite, Natan, cada porta tem dono. A gente só passa se for chamado. Meses depois, peguei carona com ele até o alto do morro para deixar um colchão novo no colégio. Do pátio interno dava para ver a torre inteira. O céu estava limpo, sem vento. Mesmo assim, por 2 segundos, o cordão abanou lento, como quem testa se ainda tem força. Raul apertou minha nuca com a mão, de leve, e apontou para a saída. Não discutimos. Eu não voltei a dormir lá. E quando lembro, não é de fantasma, de véu e vela. Eu lembro do barulho, unhas, palma, madeira que sofre, e do frio que só existe em sala fechada, e do som que não era som, uma intenção sem rosto. Daquele dia a cama alta me dá conforto, cama baixa me dá atenção. Eu bato a mão no estrado antes de deitar, por hábito bobo. Evito encostar os pés no chão escuro do quarto sem acender a luz. Se preciso dormir em lugar que não conheço, olho primeiro debaixo da cama e deixo um sapato atravessado no vão. Dizem que desacostuma quem quiser deitar ali. Também aprendi a reconhecer o silêncio grosso. Ele tem outra textura. Não é o sossego das 3 da manhã, nem o descanso de domingo. É como quando a tomada falha por um instante e a geladeira desliga sem pedir. Algo some do ar.
Foi esse silêncio que passou por cima da gente antes de Isa sussurrar. Quando sinto essa dobra no ar hoje, eu fico quieto feito parede. Não é covardia, é respeito. Uma vez, num hotel de beira de estrada, acordei com o som de alguém mexendo nas molas da cama de cima do beliche do quarto ao lado. Eu estava sozinho. O prédio tinha poucos hóspedes. E, em vez de chamar a recepção, fiz o que tio Faú me ensinou. Abri a cortina 1 palmo, deixei a luz da rua recortar o chão, sentei com os pés erguidos e esperei o mundo desamarrar o nó. Deu certo. Demorou, mas deu. O barulho foi minguando, como se perdesse a graça de brincar sozinho. Se algum dia você passar por um prédio antigo que virou nada, internato, hospital, orfanato, hotel velho, e alguém te disser para não dormir no dormitório do meio, acredita. Às vezes a gente pensa que as promessas morrem com quem as fez. Às vezes o prédio fica de plantão para cumpri-las no lugar delas. Não é sobre querer assustar, é sobre saber passar baixo. Em alguns lugares, a humildade abre mais portas do que chave. Até hoje, quando a luz da minha casa falha por um segundo e o silêncio fica com aquele peso, eu falo sozinho baixinho. Não responde. Espera. E faça uma lista mental de regras que não estão em placa nenhuma. Não puxe corda de sino parado. Não olhe por baixo da cama se o ar esfriar de repente. Não brinque com barulho que não tem dono. Se for preciso cruzar um corredor comprido, vá falando seu próprio nome em voz baixa, para não atender outro. E, principalmente, não provoque promessa antiga. Promessa quando acorda, quer serviço. Talvez o colégio das promessas só guarde o que recebeu. Talvez carregue culpas que não eram suas. Talvez só repita, noite após noite, a frase que li no quadro, que o silêncio sirva. Aprendi do jeito errado que o silêncio serve para escutar o que não precisa ser dito. E se você deitar numa cama antiga e ouvir raspado de quem parece saber o que faz, lembre, tem gesto que não veio para machucar, veio para não te deixar esquecer. Esse foi o relato de Natan. Se ouviu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Nos encontramos no próximo Pesadelo Diário.